Não consigo me concentrar na meditação. Essa frase é comum para você? Então, nesse vídeo, eu vim compartilhar o que você pode fazer quando não consegue meditar. E você pode estar pensando agora, tá? E qual é essa alternativa que você colocou no título aqui desse vídeo? Essa alternativa que eu vim dividir com você é a meditação por meio do exercício físico. E para falarmos disso, eu vou partilhar aqui com você alguns trechos de uma matéria de um site chamado Mindful, que traz sugestões de evidências científicas em torno desse assunto. E também eu vou compartilhar um pouco da minha experiência em relação à meditação por meio do exercício físico. Então, o que diz nessa matéria do site Mindful? O nome da matéria é Como Meditar por Meio do Exercício. Começa dizendo o seguinte, que se você já tem o hábito de movimentar o seu corpo, de ter alguma atividade física, ou então algum exercício físico que você costuma praticar com frequência, e você gosta desse entusiasmo que o movimento ele pode trazer, você pode transformar o seu exercício em uma meditação de atenção plena. E abrindo um breve parênteses, antes da gente prosseguir, existe uma diferença entre os termos atividade física e exercício físico, apesar de eles serem muito parecidos e a gente achar que são sinônimos. Então, só para esclarecer, atividade física é qualquer movimento que você implemente no seu dia a dia, como por exemplo, quando você caminha até o mercado, ou então quando você decide fazer uma caminhada para levar o seu bichinho de estimação para passear. Já o exercício físico, ele é uma atividade física. Então, todo exercício físico é uma atividade física. Com a diferença que o exercício físico é uma atividade física que tem planejamento e ela é estruturada de uma forma que principalmente tem um objetivo para que você faça aquilo. E não simplesmente você andar, caminhar por aí. Alguns exemplos de exercício físico são quando você se exercita na academia, ou seja, você tem lá o seu treino que o professor montou para você e você repete esse treino periodicamente. E você tem um objetivo para isso. E outros exemplos, prática de qualquer esporte que você goste, aula de hidroginástica, entre outros. E a respeito do termo atenção plena, equivale à palavra mindfulness em inglês. Isso significa estar com a máxima atenção nas coisas que você faz no dia a dia. E ao fazer isso, você fica presente no aqui e agora, em estado de presença. E segundo Jon Kabat-Zinn, não sei se eu falei certo o nome dele, ele é professor e pesquisador que assinou o prefácio do livro chamado Atenção Plena, Mindfulness, Como Encontrar Paz em um Mundo Frenético. Ele diz o seguinte, a atenção plena é, na verdade, uma prática. Acrescenta dizendo que é um estilo de vida e que o seu cultivo é um processo e que é mais eficaz quando você assume compromisso consigo mesmo, o qual exige persistência e disciplina e simultaneamente um pouco de despreocupação e leveza. E os autores desse livro que eu mencionei para você, que falam a respeito do mindfulness, eles dizem que, antes de mais nada, a atenção plena é apenas um método de treinamento mental. Continuando a respeito da matéria. Nela é citada que uma evidência científica sugere que pessoas que se concentram intencionalmente nas sensações que elas vão tendo quando movimentam o corpo delas, quando estão fazendo exercício físico, atividade física, e além disso estão atentas ao que acontece no ambiente onde estão inseridas, essas pessoas gostam mais de se exercitar. E nesse estudo é relatado ainda que, depois de analisar o quanto as pessoas se exercitaram, o quão atentas elas estiveram durante o exercício e o quão satisfeitas estavam com seus treinos de maneira geral, os cientistas da Universidade de Utrecht, não sei se eu falei certo, da Holanda, mostraram que a atenção plena pode aumentar essa sensação de satisfação. E isso porque o indivíduo que exercita, movimenta o seu corpo, ele fica contente quando ele consegue perceber os efeitos positivos do exercício físico, da atividade física na vida dele. O que significa que, para a sua rotina diária, estar atento, estar presente no que você está fazendo durante o seu exercício físico, isso pode contribuir de forma positiva para os seus hábitos de exercício físico. E como é, então, essa meditação por meio do exercício físico? E aqui eu vou dividir com você alguns pontos que o site Mindful traz nessa matéria e também eu vou compartilhar com você algumas das minhas experiências em relação a esse assunto. É você praticar a atenção plena durante o seu exercício físico. E de que forma você pode fazer isso? Você prestar atenção em algo. Então, quando você presta atenção nas sensações que você está tendo em algum músculo específico ou em alguns, porque dificilmente a gente vai ficar tendo uma sensação em uma parte só do nosso corpo durante um exercício físico, durante uma atividade física. Você pode também prestar atenção na sua respiração, nos batimentos do seu coração. Quando, por exemplo, você realiza um exercício aeróbico, por exemplo,
pedalar uma bicicleta, ou então andar ou correr numa esteira, ou também, que é como eu me sinto várias vezes, depois de realizar uma série com grande carga, um exercício de musculação na academia, e você sente o seu coração pulando dentro do seu peito. E falando ainda do treinamento com peso, aqui eu tô falando da musculação, que é o que eu pratico e a minha paixão. O que eu sinto já há muito tempo é que no momento em que eu vou realizar um movimento, eu fecho o meu foco no exercício, na técnica desse movimento, e eu me concentro também em sentir o meu corpo. E para mim, eu considero que tudo isso faz parte do conjunto da conexão da mente, do corpo e da alma. E um outro ponto que é abordado na matéria é a questão emocional. Você já reparou alguma vez como é que você estava se sentindo emocionalmente naquele momento? Motivada e determinada? Ou então meio para baixo, precisando de alguns minutos para se recuperar? Compartilhando um pouco das minhas percepções a respeito disso. E vou ser honesta aqui, quando eu ainda não tinha começado esse processo de despertar da consciência, eu não percebia da mesma forma como eu percebo hoje as minhas emoções. O que eu me lembro apenas, e o que era um grande motivador quando eu ainda não tinha pensado a respeito disso, era que o que me motivava muito a fazer exercício, a ir lá pra musculação, era o estresse que ia sendo acumulado ao longo do dia. Então, naqueles períodos, o exercício físico, ele servia muito mais como uma válvula de escape pra mim. Então lá, eu conseguia aliviar toda aquela tensão que eu sentia, o estresse. E depois que eu comecei, né, o processo de despertar da consciência, e mergulhei no conhecimento, eu percebi que quando eu não tô bem da cabeça, né, emocionalmente, mentalmente, no início do treino, o ânimo e a disposição, elas praticamente não existiam, né, estavam muito longe de mim. E, como a gente sabe, que o exercício físico, uma atividade física também, eles liberam hormônios de prazer. Então, eu percebo que quando eu tô me sentindo dessa forma, ao longo do treino, eu já começo a me sentir melhor. E a disposição volta, e o ânimo volta. E eu sempre falo que, mesmo num dia que eu não estou me sentindo bem, mesmo assim, eu vou lá no exercício porque é algo que eu também preciso. Eu carrego comigo esse hábito de cultivar a minha saúde todos os dias. Então, sempre quando eu não tô me sentindo bem, mesmo nesses dias, eu sempre saio me sentindo muito melhor do que eu tava antes. E você pode também praticar a meditação da atenção plena, ou seja, você estar com a máxima atenção, né, na atividade que você for fazer. Você pode fazer isso em qualquer atividade que você desejar, não necessariamente na musculação, né, que esse é o exemplo que eu compartilhei com você, que é um exemplo meu, né, que eu faço todos os dias, na verdade menos domingo, né, mas de segunda a sábado. Então, você já pensou que, além de um treino na academia, você pode também praticar a meditação da atenção plena em algum esporte que você gosta, o que você fizer. E dividindo um pouco da minha experiência em relação a isso, em relação à prática de esportes, hoje eu não pratico mais, mas já pratiquei muito, até a época da faculdade de educação física. Relembrando as sensações que eu tive, eu pensei que, por mais que possa existir uma certa interação durante o jogo, né, entre as pessoas, você já reparou que nosso foco, ele tá tão grande para o que tá acontecendo dentro do jogo, que não existe espaço para pensamentos de preocupações, ou então combinações mentais no meio lá do jogo. Eu, pelo menos, nunca percebi isso em mim. Eu lembro que era o mesmo foco que eu tinha quando eu tô me exercitando, quando eu tô fazendo meu treino na musculação. É a mesma sensação. Então, eu praticamente me desligo de tudo. E é tão intenso assim, e a conexão que eu sinto comigo mesma fica tão grande, que mesmo escutando música, eu escuto fone mais pra abafar o ruído externo. Mas mesmo com fone de ouvido, eu não lembro qual música que eu tava escutando, porque eu não tô nem prestando atenção na música. A atenção tá totalmente em mim, né, no meu corpo, nas sensações que eu tô tendo durante o movimento, durante o exercício. E pegando um gancho, já que a gente falou, né, que não apenas na musculação, claro que esse é um exemplo que eu trouxe aqui pra você, né, um exemplo meu. A gente pode extrapolar isso também pra realmente qualquer atividade e que não envolva, né, o movimento corporal, o exercício físico ou atividade física. Então, por exemplo, você pode unir coisas que você já gosta naturalmente de fazer e ainda colher esse benefício de você estar com a máxima atenção nessa tarefa que você se propôs a fazer. Como, por exemplo, cuidar de plantas, ou então cuidar de um jardim, limpar a casa, quando você tá limpando, lavando o banheiro. Eu gosto muito disso, sabe? Além de colocar uma música pra escutar, mas eu gosto muito de estar presente no que eu tô fazendo. E é muito boa essa sensação, porque a gente consegue se afastar de possíveis pensamentos que não vão fazer bem pra gente, sabe? E quanto mais consciente você vai ficando a respeito disso, e lembra os autores daquele livro que a gente mencionou no começo do vídeo, eles falam que a atenção plena é um método de treino mental que você faz. Então, se você começar a praticar isso hoje em qualquer atividade que você for fazer, você pode fazer isso em qualquer momento. Por exemplo, no deslocamento pro seu trabalho. Então, você pode começar a perceber melhor o seu entorno,
retorno, né? O que você vê quando você tá indo, né, no caminho pro seu trabalho ou então na volta. E isso é uma coisa que eu lembro que eu não fazia quando eu ainda não tinha começado, né, esse processo de despertar da consciência. Então, eu lembro que era muito isso, né? Era muito ligado no piloto automático. Então, a gente não se dá conta das coisas, dos detalhes que existem e que os detalhes estão à nossa volta para que a gente possa enxergar eles a todo momento. Basta que nós mesmos sejamos capazes de percebê-los, né? E algo que eu não comentei antes, que nesse vídeo, talvez eu deveria ter falado antes, qual é a finalidade da gente querer meditar? Isso foi um questionamento que eu fiz muito para mim mesma no começo da minha jornada no autoconhecimento, quando eu comecei a ver esses termos a respeito da centelha divina, a nossa essência e outros termos também que existem, o superior, e eu não estava entendendo essa conexão da meditação com esses termos. Então, hoje, o que eu acredito é que todos nós viemos de uma única fonte, que é o todo, e cada pessoa tem dentro de si, digamos assim, uma parte desse todo, que é chamada de centelha divina, ou eu superior, ou a sua essência. E a finalidade da gente meditar, seja de qual maneira for, que é quando a gente concentra toda a nossa atenção, o máximo da nossa atenção no momento presente, no aqui e agora, que é quando a gente tá em fluxo, tá conectado, tá mais conectado, né, com essa nossa essência. Então, por isso que quando a gente fica com pensamentos, aquelas ruminações mentais, tudo isso atrapalha essa conexão entre nós, que estamos aqui, e essa essência que existe dentro de você, dentro de mim, e de tudo que existe, que tudo que foi criado pelo todo. Se você é, então, aquela pessoa que não consegue, não gosta ou não quer meditar da forma tradicional, que é você se sentar, preferencialmente com as pernas cruzadas, com a coluna ereta e fechar os olhos por um determinado tempo. Você pode sim fazer isso de diversas outras maneiras, se utilizando da meditação da atenção plena, que é você conseguir estar com a máxima da sua atenção naquilo que você está fazendo. Sendo bem honesta com você, hoje eu só faço essa meditação de fechar o olho, sentar e ficar lá paradinha por alguns minutos, só se realmente eu estiver sentindo vontade de fazer isso. E isso porque, com o tempo, eu fui percebendo que não tinha mais sentido pra mim, sabe? Ficar sentada mais de 10 minutos sentada daquele jeito, tentando me concentrar no momento presente, ainda mais depois que eu percebi que existiam outras formas de fazer isso. Por exemplo, por meio da atenção plena. Você pode estar realizando atividades do seu dia a dia, coisas que você tem prazer em fazer, ou coisas que você precisa também fazer, né, no dia a dia, e você pode aproveitar esse momento e já praticar a meditação junto. Olha que coisa maravilhosa, não é? Do que você ficar um tempo parado e sem fazer nada no bom sentido, tá? Não tô também falando mal, não é isso. E vou ser sincera que eu também parei de ver sentido em fazer meditação da forma tradicional, como eu já fiz por um bom tempo, porque toda vez que eu ia fazer de manhã, logo cedo, eu sentia muito sono. Então eu pensava, não consigo me concentrar desse jeito. E aí eu jogava fora aquele tempo que eu tentava me concentrar, não conseguia mais. Então, a percepção e a opinião que eu tenho a respeito disso hoje é que cada um de nós pode e deve escolher aquilo que mais se identifica e vê sentido em fazer. E não fazer algo só porque todo mundo diz que é assim que deve ser feito. E com esse vídeo, a gente começou a juntar assuntos de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e espiritualidade com temáticas da educação física, saúde e bem-estar. E eu acredito com muita força que todos esses assuntos, eles estão interligados e não estão separados um dos outros, assim como todos nós e tudo que existe. Afinal, eu acredito que tudo que existe e todos nós viemos do mesmo lugar, do todo. E lembrando que a ideia não é falar de todos esses assuntos juntos em todos os vídeos, mas sim fazer um mix desses temas aqui no nosso canal. E me conta, o que você achou dessa alternativa da meditação tradicional? Você já praticava ou nunca tinha parado para pensar que você poderia praticar a meditação dessa maneira, centrando a sua atenção no momento presente, aqui e agora, em qualquer tarefa que você escolher fazer? Deixa aqui nos comentários para eu saber. E se você gostou desse nosso vídeo, lembre de deixar o seu like. Então, gratidão pelo seu tempo, por ter disponibilizado esse valioso recurso, né, para você estar aqui junto comigo assistindo esse vídeo e por estarmos juntos nessa jornada. Então, te vejo no próximo vídeo. Até lá. Tchau!